Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no canal da Semã e hoje comentaremos o capítulo 2, A Busca da Iluminação, do livro Segue em Harmonia, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco. É interessante nós sabermos que esta obra, Joana vem nos convidar à autoiluminação, ou seja, é preciso entendermos que todos os ensinamentos de Joana, mediante essas obras da série psicológica, nos traz um roteiro para seguirmos a melhor forma possível de nos melhorarmos, de fazermos a nossa reforma íntima. E Joana, ela faz um programa bem interessante que é baseado numa metodologia avançada, que tem como objetivo exatamente esse, para que a gente tenha uma escalada evolutiva, ou seja, que a gente vá se melhorando, fazendo a nossa reforma íntima. Então, nós não podemos perder de vista esta oportunidade de estudarmos, de comentarmos as suas maravilhosas obras que nos ensinam a vivermos melhor. Se cada um de nós conseguirmos entender esta proposta e tentar colocá-la em prática, nós seremos pessoas melhores, pessoas iluminadas. E as pessoas iluminadas, elas se auto-iluminam, podem trabalhar conosco mesmo e também ajudar aqueles que estão à nossa volta, não é isso? Então, mas para isso também é preciso esforço e reflexão sobre o sentido da vida, ou seja, por que nós estamos aqui? Por que nós estamos nesse mundo? Por que nós precisamos nos melhorar? E através das obras dela é que a gente vai buscando as respostas. Então, esse é o primeiro passo para compreendermos o nosso universo, né? O universo, vamos dizer assim, particular, pessoal, individual, subjetivo, que é nós. Nós precisamos nos encontrar, nos melhorar, sermos pessoas melhores. Então, Joana nos traz toda essa bagagem de conhecimentos e informações, porque ela também diz que a hora é agora, o presente em que vivemos. Nós não podemos ficar esperando ou protelando para depois. Muitos de nós têm esse hábito de dizer, depois que eu casar, depois que eu tiver dinheiro, depois que eu me aposentar, eu vou fazer alguma coisa. Mas Joana vem nos convidar que a hora é agora. Nós precisamos, o tempo urge, nós precisamos nos melhorar. Ela diz também que não basta se tornar uma pessoa melhor. Isto é válido, sim, você fazer o seu esforço, mas é preciso avançar mais, ou seja, abrir a porta do nosso íntimo, ou seja, do reencontro conosco mesmo, sem medo, nos esforçando para esse burilamento, para o aprimoramento, cortando, como diz ela, né, cortando as arestas das questões morais, mentais, de preconceitos, de momentos de perturbações. Então, ela diz que a gente precisa, como ela falou aqui, né, avançar, não só ficar, vamos dizer assim, pensando que, nós já melhorei, né, precisa de muito esforço, né? E ela nos ensina também, neste capítulo, a busca da sua iluminação. Por isso, é preciso que paremos um pouco em nossa vida corrida, cheia de compromissos sociais, pois esses compromissos, essa vida atribulada, geram, como ela diz, ansiedade e inquietação. Então, ora estamos no trabalho exaustivo, a fim de adquirirmos recursos para nos proporcionar prazeres, então trabalhamos em excesso. Mas mesmo com esses prazeres materiais, sejam festas, viagens e outros tantos, nós somos sempre os mesmos, né? Mesmo que a gente vá
se divertir, vá para os prazeres da matéria, nós vamos continuar sendo nós mesmos. Mesmo aquele que está ansioso, inquieto, irritado, ele, por mais que ele procure, que ele busque os prazeres materiais para fugir um pouco dessa situação, como diz Joana, essas situações, elas permanecem, elas estão junto conosco. Então, não é por aí, vamos dizer assim, que nós vamos buscar esta autoiluminação. Muitas vezes nós usamos desculpas e adiamos esse momento da perfeita integração do ego, do self, ou seja, do ser consciente de si mesmo, do autoconhecimento, né? E vivemos cansados, insatisfeitos, mesmo nos grupos familiares ou de amigos. Então, ela vem nos mostrar como que nós devemos trabalhar isso em nós. Então, este é um momento que Joana nos fala de fazermos uma reflexão, pois existe em toda criatura, vamos dizer assim, arquétipos, ou seja, lendas populares, que diz assim, do anjo e do demônio, né? Como essas são as expressões de Joana aqui no livro, né? Então ela coloca assim, que esta representação são dos valores, né? No caso, o anjo e o demônio são representações de valores, espirituais e valores mundanos. Então aí fica a escolha, que a escolha é nossa. Nós vamos escolher o que nós queremos para nós. Então, e ela ainda nos ensina que não é preciso abandonar o mundo em que vivemos, né, de festas, de prazeres, mas nós precisamos e devemos ficar atentos e não dependentes dessas exigências sociais. Muitos de nós utiliza esta fuga por conta de ser dependente da sociedade, né, que precisa estar, vamos dizer assim, exposta, né, à sociedade. Então, é preciso buscar o equilíbrio para a gente conseguir esta autoiluminação. Como diz Joana, o tempo urge, a hora é agora. E passa rápido, até o momento em que a morte chega e nos surpreende. Então, por isso que ela fala, então, nós temos que fazer agora, porque quando a morte chegar e nos surpreender, e aí nós vamos nos questionar no mundo espiritual por que não fizemos, né? Então, procuremos ser fiel aos compromissos para a nossa evolução espiritual, busquemos a autoiluminação, mediante a qual teremos os instrumentos sublimes do amor para alcançar outras metas, que são de metas de servir, de passar, de deixar as pegadas identificadoras da felicidade, do coração, de bênçãos. Então é importante que a gente faça a nossa história, a nossa caminhada, né, com leveza, com amor. É imperioso também que nós utilizemos a reflexão profunda, a reflexão íntima mesmo, em torno dos sentimentos e significados da nossa existência aqui na Terra. Né? É importante a gente se questionar por que eu estou aqui? O que eu preciso fazer para me melhorar? Então, Joana nos alerta que para a busca da autoiluminação é preciso alguns pré-requisitos que não podem ser deixados de lado, de ser observados. Então, ela aponta aqui, neste capítulo, 4, vamos dizer assim, pré-requisitos importantes. O primeiro é o silêncio interior. Ela coloca o silêncio interior, que é a nossa mente, porque um silêncio interior, porque a nossa mente, ela é um turbilhão de pensamentos, de ideias, de muitas vezes
essas ideias se tornam fixas e não mudam, então elas ficam ali, né, naquele círculo vicioso. Por isso, é bom começar a exercitar o silêncio interior, porque esse exercício, aos poucos, vão nos ajudando a acalmar, acalentar os nossos pensamentos que nos perturbam. Então, ela fala muito da meditação, é muito importante, né? Então, como ela diz, o silêncio interior. O segundo requisito que Joana nos coloca aqui no livro é sobre a reflexão em torno dos valores reais. Então, o que é real? Vamos dizer assim, preciso colocar o pé no chão. O que significa isso? É o anseio de novos decorrentes da insatisfação acerca dos valores transitórios. Então, o que é transitório, passageiro, né? Ou aquilo que é o pé no chão e que eu vou dar continuidade. Então, seria uma reflexão acima dessas questões, né? Porque tem pessoas que sonham, né? E sonham muito alto e não botam o pé no chão, é mais ou menos assim, né? O terceiro pré-requisito, ela diz assim, que é a seleção de pensamentos absolutamente inevitáveis, a opção de saber pensar, de melhorar os seus pensamentos. Então, é isso, é selecionar o que é bom para mim, né? O que não é bom, eu peneiro e boto para fora, né? Então, aquilo que me serve, eu vou guardar, vou refletir e vou tentar seguir. E o quarto pré-requisito, ela fala que é o abandono dos vícios mentais. Olha que importante isso. É considerado, então, um processo gradual, decorrente da conscientização das etapas anteriores. Então, eu preciso, primeiro, ter o meu silêncio interior, depois eu preciso refletir sobre os valores e selecionar os meus pensamentos, né? Então, ela coloca isso, então é preciso fazer toda essa trajetória e aí, como ela fala, né, abandonar os vícios mentais. Aí sim nós podemos buscar essa autoiluminação que ela nos fala, né? É sermos luz. E essa iluminação podemos buscar também, né, imprescindível, em Jesus, pois Ele sabe do que nós necessitamos e Ele estará sempre conosco. Ele é o roteiro da nossa vida. Nós sempre falamos que o Evangelho de Jesus é o roteiro da nossa vida. Então, todos os ensinamentos de Jesus estão contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, por isso que Joana nos fala que essa autoiluminação, além da gente fazer esse trabalho interior, nós devemos sim seguir os ensinamentos de Jesus, porque os ensinamentos, ele nos consola, ele nos liberta, ele nos esclarece e traz para nós essa claridade interior, né, que vai nos trazer alegria de viver, de amar, de nos amar, de amar o próximo. Por isso, é importante que a gente tente seguir essa caminhada com harmonia e iluminação. Assim, nós teremos uma vida melhor. É isso que Joana nos traz hoje. Espero que nós possamos ter trazido algo de interessante para todos que nos ouvem. E aqui nós encerramos com um abraço virtual, carinhoso para todos que nos ouvem, que nos assistem, e até o próximo capítulo.